Olá, eu sou Kleber Oliveira e este é o canal Desperta-te. Seja muito bem-vindo. Este é o quadro de perguntas e respostas do nosso canal, O que diz a Bíblia. Mas antes de responder a pergunta de hoje, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Já é inscrito em nosso canal? Não? Então o que está esperando? Clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família do canal Desperta-te e seja notificado pelo YouTube toda vez que publicarmos um vídeo novo. Mas sobre o tema do nosso vídeo de hoje, a Bíblia Protestante, como a conhecemos hoje, nos dá a impressão de ser um livro único, com início, meio e fim. Mas a palavra Bíblia nos dá uma pista do que realmente é este livro. A palavra Bíblia é derivada do grego biblos, papiro preparado para escrita. Um conjunto desses papiros era chamado Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia significa coleção de vários livros. A Bíblia Protestante, como a conhecemos hoje, possui 66 livros, que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes, que viviam distantes entre si, em cerca de 11 países diferentes, e viveram em épocas distintas, demorando cerca de 1.600 anos para terminar de ser escrita. Para a teologia, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. O seu intérprete real é o Espírito Santo, que nos dá capacidade de entender o que as Escrituras querem dizer. E Jesus Cristo é o tema central de toda a Bíblia. Mas sabemos que durante o processo de formação da Bíblia, vários outros livros foram escritos. Cerca de 113 livros, completos ou fragmentos, são conhecidos nos dias atuais. Estes livros são chamados de apócrifos ou deuterocanônicos. Mas quem definiu quais livros entrariam ou não na composição da Bíblia? Quais critérios foram usados para isso? Estas são as perguntas que eu responderei no vídeo de hoje, na nossa série O que diz a Bíblia. Então não saia daí! No vídeo de hoje, eu respondo a pergunta do amigo Lucas Terra, da cidade de Laje do Muriaé. E a pergunta dele foi: quem decidiu quais livros fariam parte ou não da Bíblia? Quais os critérios foram usados para decidir quais livros entrariam ou ficariam de fora da composição da Bíblia como a conhecemos hoje? Quanto aos 39 livros do Antigo Testamento, fica mais fácil a sua aceitação como sendo texto inspirado por Deus, pois, à medida em que esses escritos eram produzidos por autores que tinham a sua autoridade e reputação reconhecida pelo povo, eles eram imediatamente aceitos como palavra inspirada por Deus. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento já estavam compilados há cerca de 400 anos antes de Cristo. E desde o início, o povo de Deus o reconhecia como sendo palavra inspirada por ele. Aqui é necessário fazer um adendo e dizer que os 39 livros do Antigo Testamento, como conhecemos, era contado pelos judeus como sendo apenas 22. Não que o número de livros seja diferente, mas eles combinavam alguns livros, como por exemplo o livro de 1º e 2º Samuel. Eles o contavam como apenas um livro e o chamavam de livro de Samuel. O mesmo aconteceu com 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis, além de combinarem livros como Esdras e Neemias, Ruth e Juízes, Lamentações a Jeremias. Além disso, eles contavam o livro dos 12 profetas menores como sendo apenas um, fazendo assim uma correspondência entre os 22 livros com as 22 letras do alfabeto hebraico. Entre o período em que o último livro do Antigo Testamento for escrito e o novo contato de Deus com seu povo para anunciar a vinda do seu Filho Jesus, decorreu um período de 400 anos de silêncio, período este em que Deus não falara a seus profetas e nem os inspirara a escrever texto algum. Este período ficou conhecido como período interbíblico. Mas nestes 400 anos de silêncio, outros livros foram escritos. Livros que atribuíam a autoria a grandes homens de Deus,
como profetas, reis e juízes, com o objetivo de validar o seu conteúdo, mas essa autoria nunca pôde ser comprovada. Além disso, os textos pregavam doutrina que iam contra os 22 livros da Bíblia hebraica. Doutrinas estas como oração pela alma dos mortos, adoração a anjos e expiação dos pecados através de penitências ou boas ações. Quando alguns textos relatavam eventos históricos, eles os contavam de forma errônea ou contradizia-se entre si. Algo que estava escrito num capítulo não era condizente com relatos dos capítulos seguintes, ou quando os livros eram comparados com um dos 22 livros da Bíblia hebraica, eles também não tinham um conteúdo semelhante quando se tratavam de textos históricos. Profecias que ali eram apresentadas nunca puderam ser provadas que se cumpriram em algum momento. Sendo assim, estes livros nunca foram aceitos, desde o início, pelo povo de Deus como sendo palavra inspirada por Deus. Estes livros ficaram conhecidos como apócrifos ou deuterocanônicos. A palavra apócrifo significa oculto, enquanto a palavra deuterocanônico significa de segundo cânon. Podemos dizer que textos apócrifos são aqueles que não foram aceitos pelo cânon judaico, protestante e católico romano. Por sua vez, livros deuterocanônicos são aqueles que foram recusados pelo cânon judaico, protestante, mas aceitos oficialmente pelo cânon da Igreja Católica Apostólica Romana durante o Concílio de Trento, em 1546, como uma resposta à Reforma Protestante. Tais livros davam embasamento para crenças e doutrinas da Igreja Católica que iam contra os outros 39 livros do Antigo Testamento. Práticas estas como oração pelas almas dos mortos, adoração a anjos e santos, expiação dos pecados através de penitências e boas ações. Naquela época, a Igreja Católica Romana acrescentou 11 livros à sua Bíblia, fazendo com que ela tenha 77 livros, ao invés de 66, como a Bíblia protestante. Eu falei durante o vídeo até aqui sobre o cânon judaico, protestante e cânon católico. A palavra cânon é de origem do idioma grego, que significa régua ou vara de medir. Sendo assim, podemos dizer que o cânon é o conjunto de critérios usados para aferir se um texto é sagrado e inspirado por Deus ou não. Listar aqui todos os critérios usados para definir se um texto era canônico ou não seria impossível e o vídeo ficaria enorme, mas eu separei alguns aspectos para exemplificar, aspectos estes que são bem interessantes e talvez os mais importantes. Para textos do Antigo Testamento, alguns dos critérios usados para definir se o texto era canônico ou não são: primeiro, se o texto se referia a passagens históricas ou a profecias, eram necessárias testemunhas públicas, pessoas que pudessem comprovar se aqueles fatos realmente aconteceram e, em se tratando de profecias, se elas se cumpriram em algum momento. Outro critério era a autoridade dos escritos. Os relatos ali descritos precisavam ser capazes de ser verificados e comprovados. Terceiro, a autoridade do autor. Aquele que escreveu o livro deveria ser conhecido, deveria ser uma fonte confiável, ter uma reputação reconhecida e ser reconhecido como um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, por exemplo. Já alguns critérios para definir se um livro do Novo Testamento era canônico ou não são os seguintes. Primeiro, o livro deveria ser antigo. Ele deveria remontar o período dos primórdios do cristianismo, da igreja. O segundo critério é que o livro deveria ser apostólico, ou seja, a sua autoria devia ser de alguma forma ligada aos discípulos de Jesus ou aos discípulos dos discípulos, aos apóstolos. Mais uma vez, como no Antigo Testamento, o autor do texto precisava ser uma fonte confiável, alguém cuja reputação era reconhecida. O terceiro critério é que os textos deviam reafirmar os ensinamentos de Jesus Cristo, não podendo conter
trechos, fragmentos, nada que fosse contrários aos ensinamentos dele ou de seus discípulos. Se os livros do Antigo Testamento foram mais fáceis de ser categorizados como canônicos, pois o povo de Deus vivia unido em uma sociedade e desde o princípio eles entendiam aquele texto como sendo a palavra inspirada por Deus, os colecionava, os agrupava e os preservava, com os textos do Novo Testamento foi um pouco mais difícil, pois, no intuito de obedecer às ordens de Jesus, os profetas se espalharam pelo globo a fim de pregar o Evangelho. Desta forma, eles escreviam às comunidades cristãs espalhadas e estes textos nem sempre eram guardados, catalogados e preservados da forma com que se esperava. Se perderam, não foram preservados de forma adequada. E localizá-los, catalogá-los como sendo palavra inspirada por Deus ou não, demorou algum tempo. Ao contrário do que muitos pensam e do que os livros de história dizem, não houve apenas uma reunião para definir quais livros fariam parte da Bíblia ou não. Há quem diga que o imperador romano Constantino I teria convocado o Concílio de Nicéia em 325 e ali definiram quais livros fariam parte da Bíblia ou não. Mas, na verdade, este foi apenas um de muitos encontros a fim de definir este assunto. Muitas outras reuniões aconteceram, entre elas o Concílio de Roma, em 382, o primeiro Concílio de Cartago, em 497, o Concílio de Florença, em 1442, e o Concílio de Trento, em 1546. Como aconteceu com o Antigo Testamento, muitos livros ficaram de fora do Novo Testamento. Alguns dos motivos porque tais livros não podiam ter a autoria comprovada e atestada, além de conterem fatos que eram totalmente divergentes dos relatos dos outros textos bíblicos, além de conterem doutrinas totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Tais livros também foram considerados apócrifos e ficaram de fora da composição do Novo Testamento. O vídeo ficou enorme, deu trabalho para fazer, várias horas de pesquisa, muito tempo para elaborar o roteiro, mas eu espero assim ter respondido a pergunta do nosso amigo Lucas, e se esta é a sua dúvida também, eu espero com este vídeo ter respondido. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, através do WhatsApp, naquele grupo da família, dos amigos da escola, nos grupos da igreja. Ajude este conteúdo chegar a mais pessoas e talvez responder as dúvidas que essas pessoas têm. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto ou sobre algum outro assunto relacionado à Bíblia, deixe a sua pergunta aqui nos comentários. Eu teria um prazer de respondê-la através de um vídeo da nossa série O que diz a Bíblia em breve. E enquanto eu produzia este vídeo, me veio à cabeça a vontade de fazer um vídeo sobre os apócrifos. Um vídeo apenas sobre os apócrifos. É um assunto muito interessante e extenso que não daria para comentar com clareza neste vídeo. Então, se você também gostaria de ver um vídeo sobre isso, deixe aqui nos comentários. Eu gostaria de um vídeo só com os livros apócrifos. E assim que possível, eu estarei produzindo este vídeo. Meu amado, minha amada, muito obrigado pela sua visita. Até a próxima. Graça e paz.